Olá, dando sequência aqui com as nossas vanguardas artísticas europeias, movimentos tão interessantes e complexos, que são tão presentes em vestibulares, questões cotidianas também, e são amplamente reflexivos, como a gente já vinha falando, né, na aula anterior, toda aquela questão de uma análise comportamental, ideológica, o sentimento por trás do expressionismo muito forte, muito interessante de se enxergar, toda aquela contraposição daquele expressionismo alemão mais trágico, que refere-se a uma guerra, a uma dor, a um certo caráter de abandono, contrastando com aquele fauvismo ou fauvismo, as duas grafias estão corretas, ambas falas, também fauvismo ou fauvismo, né, que contrasta a corrente francesa com aquele uso exagerado de cores contrastantes, uso de vermelhos, laranjas, cores que a gente não encontra de uma forma pura na natureza, mostrando de maneira até deliberada, muito livre, o comportamento das pessoas, rompendo com a ideia do escuro, da forma, da profundidade, como a gente já havia falado. E dentro dessa mesma situação, vamos dizer, desse mesmo momento de ruptura estética, buscando um viés ideológico um pouco maior, a gente tem o cubismo, tá? E em contrapartida, lembrando, ao mesmo momento, rolando com o fauvismo. Interessante que o maior nome do fauvismo, né, acho que comentei com vocês, o Henri Matisse, e no cubismo o maior nome é o Pablo Picasso, e eles, assim, se conheciam, ok, tipo, trocavam uma ideia, mas eles tinham muita treta, eles tinham muitos conflitos, eles não concordavam em muita coisa. Para o Matisse o ápice era a cor, para o Picasso o ápice era a forma. Então a gente tem uma certa forma muito interessante nesse momento de vanguarda em ver que grupos de diferentes ideologias expressam-se livremente, lembrando, rompendo todo aquele cânone estético de um padrão que a arte tem que ser dessa forma, como a gente viu até a ruptura impressionista, beleza? Então é bem interessante a gente pensar aí nos moldes, né, que levaram o cubismo como movimento. Pensando no pós-impressionismo, a gente já falou desse movimento, desse momento ali de, não vamos dizer de transição, mas ele é um período tão interessante que pegou aquela estética pura, livre, fora dos condicionamentos impressionistas e começou a abordar um caráter ideológico bem interessante dela também. Se a gente for pensar num dos maiores rompimentos que iniciam, né, basicamente com o impressionismo, é a ideia do tema, tá? Se eu for pensar na arte, como a gente vem estudando ela de maneira cronológica, mano, o tema era o que atendia aos pintores, aos artistas. Eu esperava alguém encomendar um retrato, uma Madonna, algo nesse sentido. Quando a encomenda pelo tema ou essa busca foi diminuindo, você vê grupos de artistas que se dividiram. É aquela galera que pinta algo para vender, porque sabe que vende retábulo de igreja, santo, paisagem, e a galera que buscou uma liberdade em relação ao tema para treinar a técnica. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui na arte moderna, nesse pensamento moderno? É o rompimento da técnica. Esse rompimento da técnica que se deu no impressionismo, reforçando de novo, porque isso é importante, esse rompimento técnico que se deu no impressionismo, ele abriu um leque imenso para um rompimento ideológico muito interessante. Essa galera já não ligava mais para o rompimento. E a ideia era passar formas, ângulos, situações, expressões, sentimentos de uma forma muito aberta, sabe? Sem algumas prisões já comportamentais ou ideológicas que a gente vê na arte. A gente já vê esse cupido aqui de gesso de Cezanne, se eu for pensar no tema, mano, é um cupido de gesso com umas frutas, né, a natureza morta, em cima de uma mesa. Não tem um apelo histórico, não tem um apelo religioso, sei lá, uma aristocracia, alguma galera assim, sendo representada. Não, é só um cupido de gesso, é só um objeto de decoração. O que ele está buscando aí? A técnica. Ele quer buscar todos os ângulos, a gente já falou sobre isso. Eu tenho o livro nesse ângulo hoje, eu tô nessa de frente, eu vou continuar pintando ele de frente. Amanhã eu sento na cadeira aqui ao lado, eu vou ver ele por outro ângulo, eu vou dando sequência, né? Eu acho bem interessante os pontos que o cubismo começa a trazer. Ele não quer aquele olhar imediato que a gente viu ali no impressionismo, ou aquela fuga de sentimentos que a gente viu no expressionismo.
ele mostra partes fragmentadas do que a gente conhece. Ah, como assim, Jana? Eu tenho fragmentos, eu tenho formas, eu tenho um dinamismo, eu tenho movimentação no corpo. Se eu pensar em objetos, qualquer objeto, por exemplo, vamos pensar em algo, várias formas, tipo, algo que tem aqui numa cadeira. Eu consigo pensar na cadeira, nas formas da cadeira, no ângulo da cadeira, no pé da cadeira, no encosto da cadeira. Você consegue formular cores, tipos, quantos milhares de tipos de cadeira já não existe. Vai saber qual que é a cadeira que você está pensando e qual que é a cadeira que o outro está pensando. Então, pensando sempre em todos os ângulos, todas as formas, todas as possibilidades, não vamos esquecer disso, tá? E se tem essa influência fantástica da fotografia que levou ao cinema também. O cinema, ele tem uma inserção muito grande no início do século XX, com uma influência dessa dimensão de vários pontos de vista, de diferentes ângulos, que se inicia no cubismo, e é legal ver. Gosto muito do trabalho. Se alguém curte fotografia, o Moon Bride, ele traz essa ideia, ele fez esse tipo de trabalho com várias figuras em movimento, pessoas dançando, cavalos galopando, homens correndo, e disparava ao mesmo momento uma câmera em diferentes ângulos que essa pessoa se encontrava, e buscar todos os detalhes de todos os movimentos e tentar encontrar um dinamismo e aquela dimensão, né? Eu tô de frente, eu tô numa condição de frente a você, né, aqui na minha câmera, eu não tô vendo um outro ângulo, você não vê minhas costas, você não vê a parte traseira do meu corpo. A gente sabe que ela tá lá, mas você me vê por um ângulo. Eu me viro, você me vê por outro. Mas para você me ver por outro ângulo, isso exige, no meu caso, né, não você, quem está se movimentando sou eu, tempo e movimento para eu conseguir encontrar e ver vários ângulos. E como eu vou inserir tempo e movimento na obra de arte? Né, que é um espaço plano que no máximo havia conseguido representar algo tridimensional no sentido da perspectiva. Então o cubismo, aliado a essa ideia da fotografia, todas essas dimensões, várias formas, várias captações de momento, com uma ideologia no cinema, toda essa novidade inspirada aí nos cinemas dos irmãos Lumière, sempre pensando tempo e movimento, como que eu vou colocar o tempo, o movimento e aliar a forma? Que o cubismo ele trabalha muito, né, como eu falei ali, o conflito do Picasso com o Matisse. O cubismo trabalha a forma das coisas, a forma, a gente falou da cadeira, como eu vou ver todas as partes, enxergar todas as partes de uma cadeira, de um objeto, de uma pessoa que for, sem isso me exercer tempo e movimento. Uma ideia do cubismo era romper com o tempo e com o movimento e mostrar todos os ângulos, formas e possibilidades ao mesmo momento, tá? E essa influência extremamente forte no cinema. Aí esse aqui, eu acho muito interessante, vamos ver se roda. Se não, acho que roda sim. É o Black Maria, o primeiro filme produzido, né? A primeira gravação movimental. Ai, Jana, nossa, mas arcaico, tem 20 segundos, é um filme. Tá? É a primeira gravação que a gente tem. O que a gente está sendo captado nesse filme? Tempo e movimento. A gente tem uma dançarina dançando. A ideia do tempo e movimento sendo registrados. Imagina que incrível! Eu tenho agora, além da foto, além da pintura, eu tenho uma forma de registrar todos os ângulos em movimento e captar isso através do tempo. Então, o cinema, junto ali a todo esse desenvolvimento tecnológico, possui também uma forte influência. Um acabou influenciando o outro, mas o cubismo ele se vê muito mais liberto em alguns aspectos do que os impressionistas. Ah, já tem a foto para registrar o mundo. Eu vou pintar livremente cor, luz e sombra. Aí o cubismo, eu já tenho cinema, já tenho tempo, já tenho movimento, já tenho ângulo, já tenho profundidade, já tenho todo esse realismo que a gente buscou pictoricamente na arte, né, nas representações, na mimese. Agora eu quero dissecar esse tempo e movimento, eu quero jogar isso para um plano, eu quero quebrar todas as formas. E é muito interessante a gente olhar para esse movimento de uma forma mais... De novo, a gente olha para a arte moderna de uma forma mais aberta. Ah, eu não gosto, nanana. Enfim, a gente só não gosta do que a gente não entende, tá? Do que a gente não sabe. Eu sou péssima em exatas. Não gosto, porque eu não sei, mano. Se eu soubesse, eu ia achar o máximo, né? Mas enfim, voltando aí pensando o porquê que a estética, a questão pictórica dessas obras
em algum momento os textos vão para vocês, acabaram incomodando tanto, acabaram sendo subjugadas, criticadas, extremamente criticadas. A gente vê pinturas cubistas, vou mostrar logo mais para vocês, o violino, por exemplo, Braque tem também no Picasso, aquela desfragmentação de todas as formas, aquilo não é um violino, e eles até afirmam, mas não é para ser o violino, são os momentos, né, as formas, se a gente pensar no violino, quais são as coisas que você imagina, quais são as principais características, porque a gente tem instrumentos de corda também e o corpo também parecidos com o violino, né, na mesma silhueta com o violino. Eu vou lembrar de algumas condições que remetem àquilo ser um violino. Então, o cubismo, ele traz a realidade de uma forma mais, vamos dizer assim, real, né? Não aquela coisa, aquele instante fugaz que a gente via no impressionismo. Ele traz todos os momentos, todos os instantes, todas as referências imagéticas que nós temos sobre as coisas. Isso é bem interessante. E pensando como todo esse movimento começa, de novo, eu tenho um certo contexto, tenho uma certa abstração anterior. O nome, como a gente falou, um dos mais importantes é o Picasso. Ele não começa a trajetória no cubismo, ele era filho de pintor também, já considerado um célebre artista, muito jovem, aos 19 anos vai para Paris, né, espanhol, e, mano, lá ele começa a trabalhar arte de uma maneira muito liberta, de uma maneira muito bem direcionada, tinha boas falas, bons posicionamentos, dizia que para você ser um excelente artista, reconhecido, valorizado, vender seu trabalho, você precisava ser duas coisas. A primeira, ser espanhol. A segunda, se chama Pablo Picasso. E ele era os dois. Ele era seu próprio merchan. Ele fazia muito bem o trabalho em relação à sua arte, né? Foi um nome muito reconhecido, excêntrico, mulherengo, mas muito inteligente, à frente do seu tempo também. E isso tem, claro, motivado uma sucessão de fatos aqui. Tá? Antes do cubismo, ele se dá início aí em 1907, com Mademoiselle de Davillon, mas a gente tem fases anteriores do artista que não estão inseridas no movimento, tá? É de um artista específico, mas tem muito valor pra gente aqui. A gente tem a fase azul, do Pablo Picasso, 1901 a 1904, ela é motivada ali pelo suicídio do amigo dele, o Carlos Casagemas, era também um artista, ele deu um tiro na cabeça, a gente já viu o Van Gogh, que também havia tirado a própria vida. Lembra toda essa incerteza, toda essa mudança, essa transitoriedade tecnológica, mano, indicativo de guerra, virada de século. A galera tava dando uma pirada, né? Não tem como, é muita transformação. Hoje, gente, não lida com isso de uma maneira bem boa, né? Pensar naturalmente. A gente sempre tem um recurso externo, sempre tem algo que nos condiciona. Eu preciso, sei lá, alinhar os meus chakras, ou rezar, ou ir no yoga, ou pôr a pedra do reiki, ou fazer terapia, tomar remédio, jogar videogame, cada um tem o seu escape. A gente buscou formas lúdicas e também dentro de terapias alternativas, a medicina também, de não sucumbir a toda essa inconstância desse mundo que a gente não compreende. Essa galera não tinha todos esses recursos, tá? Vamos pensar na tecnologia nesse momento surgindo forte e batendo na cabeça da galera. Então, esse suicídio deixou o Picasso muito mal, o amigo dele, cara, eles tinham uma trajetória, eles trocavam ali ideias artísticas de movimento, novidades, singularidades, aquilo foi um período de um recolhimento muito grande no trabalho e no comportamento do Pablo Picasso, lembrando como as ações externas nos influenciam de uma maneira muito forte, não só no meu comportamento ou nos meus sentimentos, mas na forma com que eu me expresso em relação a eles. A gente vê isso muito nítido na pintura. A ideia do azul, do frio, o recolhimento, o abandono, a ideia do nuda, do desprotegido, a gente vê aí nessa fase azul. E aí, posteriormente, em 1904, a gente vê a fase rosa, né? Ele se casa, feliz, começa a registrar algo muito criticado, e vai ser muito criticado aqui no Brasil também. Quando a gente chegar no modernismo, vocês vão perceber essa ideia da crítica ao popular, de representar figuras humildes, no caso aqui artistas circenses, era muito comum essa galera participar dos bares, das noites parisienses para ficar lá aludindo, fazendo graça para as pessoas, né, o entretenimento, mas não eram vistos como pessoas, ok? De novo, a gente pode fazer, cara, uma redação
não sei, não cairia talvez por ser um tema muito polêmico, mas já está muito em alta a forma com que uma determinada classe trata os seus subordinados, tipo uma doméstica, não deixa tomar um copo d'água, se come, cobra o prato que comeu, sabe? A desumanização de algumas pessoas em relação ao meio que elas vivem. Isso era muito presente aqui nessa ascensão de uma nova burguesia do início do século XX, com toda essa nova motivação tecnológica, industrial, mecânica, né? O ferro, a guerra, tudo acontecendo no mesmo momento. Então, alguns apelos artísticos que eram tão famosos, tão célebres, o circo para os gregos, né, para os romanos também, sempre se estendeu com uma atividade tão nobre, tão interessante, acaba aí sendo visto. E hoje a gente tem essa visão mais degenerada do circense, né, estereotipada, fugiu para o circo, a galera que não tem nada com nada, pelo simples fato de não estar mais, né, a gente começa a ver que as pessoas que não sucumbiram a um molde de vida, que é o que a gente vive hoje, acabaram se criando visões estereotipadas muito erradas e preconceituosas em relação a elas. De novo, tudo que eu estou falando para vocês, esses movimentos artísticos trouxeram críticas tão inerentes àquele momento que a galera não entendeu e são pertinentes ainda hoje. Se a gente tivesse entendido, né? Se a galera tivesse entendido a mensagem naquele momento, hoje talvez as coisas estariam um pouco interessantes, menos piores, talvez. Mas é a questão da gente entender a nossa mensagem que está sendo passada hoje, que é muito complexo a gente entender a pós-modernidade e o contemporâneo também. Então fica meio complicado a gente julgar, né, o porquê de tanta crítica na arte moderna, essa ideia de representar populares, pessoas, poxa, essas pessoas te trazem alegria, essas pessoas te trazem entretenimento, por que eu não posso representá-las como pessoas? No sentido, então, uma fase mais leve, mais livre, né, no sentido um pouco mais feliz. E é interessante a gente perceber, né, esse contexto entre o que nos traz felicidade e dentro de um aspecto não feliz, porque eles não estão exercendo a função deles de artistas circenses, eles estão sendo pessoas comuns. Então, a gente já vê essa tendência para um trabalho mais profundo, né, mais disruptivo do Pablo Picasso, que a gente começa a ir no cubismo analítico. A gente vai entender o cubismo em duas esferas, tá? É o cubismo analítico e o cubismo sintético. Como assim, Jana? O analítico é o cubismo básico que a gente conhece, tinta, tela, forma geométrica, aquela coisa do ensino fundamental, né? Vou fazer uma arte cubista, né? Super legal. O cubismo sintético, ele traz uma referência um pouco mais visceral ao momento que se vivia, a essa tendência tecnológica, a uma ideia de uma bricolagem, uma assemblagem. O termo bricolé é um termo do Lévi-Strauss, do Claude Lévi-Strauss, do ser humano que junta restos de coisas, né? A ideia de um aglomerador. Daí que vem esse sentido aí desse cubismo sintético de um ser humano que acumula, é um momento de tantas construções, tantas mudanças, a transformação não só na indumentária, no comportamento e consumo, mas também na arquitetura, na movelaria, no design. A gente vê um pouco isso em Bauhaus, numa próxima aula que merece um momento para falar somente da escola de Bauhaus, a escola alemã, fechada ali pelos nazistas em 1939, pois aludia, né, as pessoas a pensarem demais. Mas aí você tem um excesso do consumo também sendo, né, produzido nesse momento. Esse cubismo sintético, ele usa dessas formas, madeiras, papel de parede, sobra de construção, e aí faz essa bricolagem, ou seja, essa assemblagem. Eu pego objetos que não tinham a finalidade de arte e acabo fazendo colagens aí na minha arte. Quem nunca, né? Você foi lá na escola e fez uma colagem de arroz e feijão, cartão do Dia das Mães? Não, né? Isso é muito do meu tempo. Não é do tempo de vocês, jovens, antenados, modernos. Fizeram um iPad para mãe de presente, que eu sei, tá? Olha aí o Picasso voltando, maravilhoso, que eu quero que vocês entendam. Não é porque o cara optou por pintar formas cubistas que ele não tinha o conhecimento do clássico. Lembra? A ideia era romper com a regra pictórica, a representação. O tema já tinha sido explorado em tudo, mano. Tudo, pensa. Deuses, ricos... sei lá, faraós, deusas com os pés de fora, sabe, tinha tudo, todos os temas, todas as questões históricas, e lembrando, de novo, eu já tenho a foto, já tenho o cinema, dando essa noção de
representação do mundo para as pessoas. Então a arte se permitiu ir mais além. Tá? A Gertrude Stein é um nome bem importante na literatura, nas artes, escritora, engajada em movimentos feministas, inclusive uma grande merchã das artes. A gente muda aí o termo, né? O mecenas da Idade Moderna, do Renascimento, Ele passa a ser um merchan no início do século XX. Então ela teve uma relação bem interessante com Picasso, Hemingway, nomes da literatura inglesa também que eram bem interessantes. E ela fazia essa vinculação desses nomes. Ela acabou criando uma relação bem interessante aí de amizade com o Pablo Picasso, inclusive um retrato dela feito por ele. E aí, no mesmo ano subsequente, um retrato dele aos moldes cubistas, que ele rompe com as Mademoiselles de Davignon, que é esta obra aqui. Mas antes, a gente vê o esboço, um estudo recentemente, né? Eu fico pensando o que é recente em um mundo tão volátil quanto o nosso. Mas em 2015 teve uma exposição do Pablo Picasso no Tomiotaki em São Paulo, velho. Foi um negócio assim. É muito da hora. Já eu não curto muito arte, eu só assisto suas aulas porque cai no vestibular que eu vou prestar. Mano, se um dia, cara, de verdade, tiver possibilidade, for para um lugar, vá ao museu. Vá ao museu. A gente tem museus incríveis. O MASP em São Paulo, um exemplo, está entre os 10 melhores acervos de museu do mundo. Né? Tem coisas incríveis. A exposição das obras, a disposição também é muito interessante nos Cavaletes de Vidro da Lina Bobardi, aquele prédio todo futurista também assinado pela Lina. A elevação em relação à cidade é um negócio fantástico, né? E você buscar, entender a referência, olhar a tela de vários ângulos, entender a pincelada, buscar as referências. Então faça isso, é muito legal, é algo que vale a pena. Espera todo esse momento passar e visite museus. E como eu estava dizendo, essa exposição da Tomiotaki ali, que teve uma exposição do Pablo Picasso, trouxe vários esboços, mano. O cara tinha muito esboço para tudo. Para tudo. Então imagina a quantidade de ideia, não esboço técnico, a regra, a perspectiva, o rosto, não, esboço de ideia, muda uma coisa de lugar, muda de outro, como é o caso aqui de Mademoiselles e Davignon, né? Tinham 2 homens na cena, se a gente perceber bem, uma mesa ao centro, um deles sentado, uma espécie de garçom chegando ao salão, mas o que ele faz na cena original? Ele retira a figura masculina, ele coloca apenas essas figuras femininas, que são bem interessantes. Um dos quadros entra aí, né, as 10 obras de arte mais conhecidas, que causam tanta polêmica, tanta indignação e tanta desinformação. As pessoas não sabem exatamente o que representa, né, toda a ideia do quadro, essa questão macabra do rosto de 3 dessas figuras deformado, como se fossem máscaras. A ideia é basicamente essa, mas uma leitura rápida visual e do contexto dessa obra, tá? Vamos pegar a fuga de perspectiva total, a quebra de fundo. O cubismo não tem essa noção de profundidade. Eu tenho uma dimensão de mostrar os planos. Tem uma fala aqui, falo muito desse livro para vocês, porque se você não tiver só aquele interesse de ir no museu, gosta de arte, quer entender um pouco mais, esse é o livro, tá? Esse é a História da Arte do Gombrich. Esse é o livro mesmo, é uma linguagem. Nossa, Jana, uma Bíblia é enorme. Não, mas é ótimo. Esse é o livro, é uma linguagem super prática, super eficiente. Dá pra gente entender muita coisa de mundo também, tá? Vale muito a pena. E tem uma fala aqui do Pablo Picasso no livro que eu acho fantástica, acho que vale muito a pena a gente pensar dentro disso. A Jana está reforçando bastante nesse movimento, porque cai muito. Todo ano tem uma questão de cubismo no Enem, cara. Não vou prestar Enem. Ok, mas a maioria das pessoas prestam Enem, né, numa massa, assim, em universidades, no caso. Mas cai na Unesp, cai na Unicamp, cai na USP, na UEL, nem se fale. A FGV gosta muito do cubismo, principalmente o cubismo brasileiro, tá? O cubismo modernismo brasileiro. Mas se você não conhece o cubismo vanguardista europeu, o brasileiro vai ficar extremamente vago. Então, de novo, estou reforçando em movimentos que vão fazer toda a diferença. Jana, ficou uma falha ali para mim, me manda mensagem. Então, uma galera que manda mensagem, eu respondo, a gente troca uma ideia, não tem problema nenhum. Mas, de novo, é importante a gente entender a ideia dos caras em relação ao movimento para fazer sentido o visual para a gente. Olha lá, Picasso. Abandonamos há muito a pretensão de que representamos as coisas tal como vêm os nossos olhos, ou seja, aquela tentativa dos impressionistas de eu vou representar o exato momento que eu estou vendo foi abandonado pelos cubistas, porque segundo a ideia deles não é exatamente assim que a gente enxerga as coisas. Olha lá,
Trata-se de um fogo fátuo, que é inútil querer explorar. Fato é tipo um ego muito grande, um orgulho muito grande. Tipo, o cara acha que consegue registrar o momento. Tipo, é inútil você querer registrar um único e singular momento, segundo essa ideologia. Não queremos fixar na tela a impressão imaginária de um momento fugaz. Seguimos o exemplo de Cézanne e construamos um quadro de nossos motivos, com tanta solidez e tão duradoura quanto pudermos. Tipo, é interessante essa ideia, ele não está copiando um momento, ele está, como eu falei já antes, ele está pegando fragmentos de cena, fragmentos de situação, todos os ângulos a partir daquela ideia e colocando numa tela plana. A leitura dessa obra ela é muito interessante por vários ângulos, por vários pontos, sejam eles pictóricos ou ideológicos. Eu tenho aqui 5 prostitutas, lembra que eu falei para vocês, o final do século XIX, início do século XX é um período muito amplo de bordéis e cabarés na Paris, a Belle Époque, o século, ou a Cidade das Luzes, começa essa ideia muito forte, e a prostituição. A gente pensando, né, quais são, o que acarreta aí a ideia, ou qual é o efeito colateral, esse termo é triste, né, efeito colateral. Enfim, o efeito colateral da prostituição. A gente tinha muitas doenças, né? Até comentei com vocês, Manet, alguns artistas ali acabaram morrendo de acordo com a sífilis, né? Esse contágio todo. E aqui a gente tem um grupo de 5 prostitutas em Davignon, um bairro espanhol, onde essas prostitutas foram presas, grupos de prostitutas, foi um fato, tá? Elas foram presas, acusadas de passar doenças para as pessoas. Então ele acaba representando todas as facetas dessa situação. Tá, elas foram presas, elas passam doenças, mas não são apenas elas, tanto que o Pablo Picasso coloca seu rosto, a figura do meio, a central, que está com os 2 braços elevados, é um autorretrato do Pablo Picasso. E a figura ao lado, ainda no fundo azul, com apenas um braço, as 2 únicas que não estão com as máscaras, tá? É o retrato da Gertrude Stein, como a gente vê aqui, tá? A ideia do simbolismo, de se colocar no mesmo ponto, de se compreender naquela situação. A Gertrude Stein, essa ideia representativa para as mulheres. Então você tem uma simbologia bem interessante, que não só a ideia da ruptura na forma, como a gente vê a fuga dos planos, todos os ângulos, né, da representação, não é um momento fugaz, é algo que eu preciso entender numa completude, que é muito interessante. O rosa e o azul aí no fundo, fazendo alusão às fases, rosa azul, da quais ele passou, tem uma natureza morta aí à frente, mas priorizando a forma, não necessariamente a ideia da fruta, e pensando aí nas máscaras, a gente tem uma ideia muito interessante, já caiu isso no vestibular, mas né, nunca sabemos, a ideia da apropriação cultural. Cadê? Aqui. O Pablo Picasso, ele ficou encantado com a simplicidade, da forma, com a redução da forma, né, do que é uma máscara africana, que é um emoji para a gente hoje. Eu compreendo a ideia de rosto por um círculo, 2 pontos e um risquinho curvado como um rosto. Essa forma de você ir tirando, né, questões estruturais tão pesadas, você ir simplificando e reduzindo a forma de uma maneira primitiva, como era vista, né, dentro da visão europeia, claro, a arte africana naquele momento. Ele vê isso como algo extremamente primitivo, mas de uma simplicidade, de uma compreensão tão grande, esse lado aí primitivo do homem também, que é interessante. Vocês curtirem isso, vale a pena ler o Levi-Strauss. Tem um livro dele, o Tristes Trópicos, que é quando ele veio para o Brasil e tal, uma pesquisa da USP, é bem interessante. Ele fala dessa questão do primitivismo no ser humano, enfim, comportamentos primitivos, tá? E como eles são interessantes. E voltando, além de ter essa referência, legal, as máscaras africanas, ele vê a primeira vez no ateliê do Matisse. Ele viu as máscaras e falou, nossa, mano, que bagulho fantástico, onde você arrumou isso? O Matisse deu uma desconversada, mimimi, não quis falar o que era, mas aí o Picasso, fuçado o que era, foi lá e fez o rolê dele, né? Mas muito interessante também a referência do trabalho dele em próprios artistas espanhóis, também como Goya, a gente já vê no Romantismo, Fuzilamento, né, as figuras das personagens a gente vê presente em outras obras também. Mas voltando aqui em Mademoiselles de Davignon, Les Demoiselles de Davignon, tá?
As máscaras africanas entram aí na ideia da simplificação, da redução da forma dessa pessoa a um simples ser humano, um objeto que você usa, desusa. Então tem muita questão, muito ângulo de vários aspectos, né? O cubismo não é só, ele coloca uma deformação pictórica para você ir além de uma deformação também ideológica. Toda a história, mano, toda a história tem mais de um lado, velho, toda a história. E não é um ou dois, a verdade ou a mentira. Verdade e mentira são coisas muito conceituais para muita gente, sabe? O que é válido para um, o que não é válido para o outro. E são momentos onde isso começa a ser conversado. Olha aí, ó, o violino com uvas, é o que ele fala, velho. Eu não preciso pintar o violino inteiro, eu não tô representando um violino, eu estou mostrando as formas reconhecíveis que quando a gente imagina o violino, não é um momento fugaz, aleatório, onde eu imagino estar captando aquela representação. Eu tenho consistência, eu consigo, os meus olhos, o meu cérebro, inteligentemente enxergam um violino nessa imagem. Eu não preciso ter um violino perfeito, realista, seguindo modos, ou uma fotografia de um violino. Eu tenho todos os elementos, que mesmo que eu não tivesse o título aqui embaixo, tá? Todos os elementos eu consigo enxergar esse violino, o que é fantástico. Bom, olha lá o Goya representando aqui célebre trabalho. Olha, e cai Guernica, cai em geografia, cai em literatura, cai em matemática. Uma vez eu vi uma questão onde colocaram, sei lá, como se fosse um telado em cima, 1A, 2B, 3, era uma matemática, velho, de todo jeito. Guernica aparece no vestibular para vocês, tá? Mas eu acho muito válido também a leitura dessa obra e conversar algumas coisas. A gente entende que o cubismo é um movimento que começou com Mademoiselle d'Avignon em 1907 e acabou em 1914, junto do início da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então aí você vai ver Guernica de 1937, você vai falar, Jana, mas o movimento não acabou em 1937? O cubismo é tão importante no sentido de divisor de águas, ele rompeu tanto a ideia da técnica, né, do que a gente representa na técnica, que eu posso pintar um quadro cubista, hoje mesmo não estando mais dentro do movimento, eu pinto um quadro realista, ele abriu, a gente vai ver que os movimentos que vêm após o cubismo, eles não vão ter tanta ruptura estética característica, que você vai falar, nossa, dá para entender que isso é um quadro de tal movimento. A gente vai ver o futurismo, por exemplo, que a gente pode confundir muito com o abstracionismo, com um abstracionismo lírico também, com o minimalismo, ou com os trabalhos do Kandinsky, do Rodchenko, né? Construtivismo, enfim, são várias técnicas que vão estar presentes em outros movimentos, em outros momentos, mas o cubismo ele traz isso, uma ruptura aparente visual, né, de formas sintéticas ali geometrizadas em fundos planos, e deu essa sequência, cara, depois do cubismo cada um pinta a forma como quer, do jeito que quer, e aí que começa mais a ideia de arte conceitual mesmo, tá? Mas olha aí que legal, Guernica tem várias representações, um painel ideológico no momento de guerra, o bombardeio da pequena cidade basca de Guernica. O Picasso soube desse bombardeio através de jornal, tanto que ele representa o cavalo aqui ao centro, uma figura que representa a força, a lealdade, né, do povo espanhol, como se fosse a tipografia, né, as letras de um jornal sendo apunhalado ali pelo flanco. A gente tem o touro ao lado com a cauda flamejante olhando assim meio de lado, como se ele tivesse causado a destruição. Veio dar uma cabeçada, porque elas gostavam muito de touradas, ele pintava muito touro, desenhava muito touro com carvão também. Recuando, vendo se já causou a destruição necessária. Tem uma representação aí como se fosse uma releitura da Pietà, do Michelangelo, abaixo do touro, a figura da mãe, mas é uma mulher, é uma figura humana, que aceita a dor, não é aquela Pietà do Michelangelo, onde eu tenho uma figura divina que aceitou a morte como, né, a compreensão dos pecados do mundo, ela aceitou ser a mãe do Filho de Deus, você tem uma áurea divina. Não, aqui eu tenho a dor humana. E eu tenho um efeito sinestésico bem interessante também nessa obra. Ela gritando a língua, né, depois a gente dá um zoom ou mando a imagem numa qualidade melhor para vocês. Mas a língua é fina, né, é pontiaguda. É a ideia do grito cortante. Como eu represento isso? A gente imagina, eu tô lendo um livro, um grito cortante da noite. Nossa, você imagina que é um negócio assustador. Então ele tenta representar de maneira pictórica, ou seja, na imagem, o que é um grito cortante, a gente tentar entender todo momento de dor, destruição, medo, desespero da cena.
presente aqui. A maioria das figuras são mulheres, a gente percebe ali pelo bem aparente ideia do seio à mostra, né? A figura aqui clamando a desespero, representando os braços abertos também, clamando aos céus, pintura de Goya, o olho com a lâmpada tão emblemático, né, da lâmpada bombilha em espanhol, muito referente à bomba, faz alusão à ideia de olho de Deus, que está olhando, mas também causando a destruição daquilo, e aqui abaixo, né, bem difícil de enxergar, mas vocês vão conseguir, vocês são ótimos, eu sei, abaixo do cavalo e acima do braço decapitado com a espada quebrada, tem uma pequena flor, né, renascendo, a ideia da esperança vindo das coisas terrenas, das coisas simples, as coisas começam pequenas, não adianta eu buscar num grande aspecto, eu preciso buscar de coisas menores, né? É muito interessante também toda essa leitura, a busca pela luz, a busca pela paz, você tem o medo, a guerra, a morte, a informação, toda uma crítica ali ao governo também do general Franco, que se aludiu a questões fascistas também, após esse momento. Então você tem uma abordagem histórica também. Quando perguntam ao Picasso sobre esse mural ideológico, ele fala, por que você pintou Guernica? Ele falou, não pintei Guernica, vocês fizeram Guernica, eu só representei. Tá? Então ele era um cara muito à frente, realmente, do seu tempo, vale muito a pena. Mulherengo, como eu falei, se você pesquisar Pablo Picasso no Google, vai ter um monte de retrato de mulheres desconstruídas, super coloridas, Dora Maar, né? Eram umas amantes dele, muito. É isso, tá? É aquilo que a gente já sabe. Olha aí, Guernica, só para vocês terem uma ideia, a dimensão do tamanho do mural, tá? Não pode chegar perto. Como todas as famosas obras de arte, um cara já tentou atirar em Guernica, então foi um fuá, tá? Seguranças armados, os bagulho de laser, se você pisa em cima desses negocinhos preto no chão, apita. Então essa tendência eu acho muito interessante. Você, através de toda a temática que tem o quadro, tudo que é feito para manter ele, basicamente é tudo que o artista ia contra, né? Um negócio muito louco. Aqui o Braque também, cara, o Braque não é tão falado, não é tão... porque o Picasso foi o must-have do cubismo, mas o Georges Braque, mano, o cubismo dele, o cubismo analítico dele, né, é bem interessante. A gente percebe aí já um uso de letras, de cartazes de rua, de propaganda, a quebra até maior, o português, a gente tenta buscar os elementos característicos no trabalho e construir essa imagem mais urbana, mais veloz, mais industrial, que é muito interessante. O Hangris e o Ledger também são nomes bem interessantes que trabalharam esse cubismo de uma forma mais urbana, mais mecânica, mais industrializada, né? Se já estava mostrando o ser humano mais acelerado, hoje a gente é tipo, extremamente acelerado. Esses dias eu estava trocando ideia com o Rafa, que é meu namorado, aí a gente estava vendo uma obra do Bosch, o Bosch, aquele renascentista muito louco, medieval, que pintava aquela galera, e aí ele viu o quadro e falou, nossa, mano, quanto a galera tinha tempo, né, esse detalhe. Eu falei, mano, os comportamentos eram outros, as ideias eram outras, não tem todo esse imediatismo, todas essas diferentes atribuições, devia ter sido outro sistema, né, mano, o capitalismo nem existia, as classes eram outras, as formas de vida e condições eram outras, então a prioridade dele em determinados momentos, né, parece que tempo e espaço também, se a gente começar a olhar para esse lado metafísico das coisas. Mas é que eles estão, é mais representativo no sentido do que vive. Lá o Bosch tinha tempo de pintar aquelas figuras oníricas muito loucas. Mas aqui não é a questão que ele tem tempo e pinta todas essas transformações. Ele está mostrando essa aceleração do mundo, né? De novo, se a galera de lá tivesse prestado atenção no que esses caras estavam passando, talvez hoje as coisas seriam menos piores. Ai, Jana, mas como que a galera entende então, mano? Essa é a questão, né? Porque de formas objetivas não dá certo, velho. Tenho certeza, você cresce ouvindo na escola, em vários lugares, não joga lixo no chão, fecha a torneira, não. Mano, da mesma forma que você ouviu, o cara do lado que jogou, acabou de jogar, tipo, sei lá, o saco de salgadinho da janela do carro também ouviu. Causa e efeito não é compreensível. A gente tem que entender que às vezes a fala objetiva ou a imagem objetiva não é compreensível a todos, né? Buscar toda essa pluralidade de inteligências e compreensões. Então o cubismo traz isso à tona, né? Vamos buscar uma compreensão mais sensível do mundo, não aquela compreensão sensível platônica, mas uma compreensão sensível
através dessa aglomeração, né, de objetos, cores, formas, toda essa movimentação carregada. O cubismo sintético, como eu comentei com vocês, eu tenho mais essa questão da vida cotidiana. Olha lá que interessante, não é tanto a crítica ou o pensamento em vários ângulos sociais e tudo mais, mas eu tenho essa crítica cotidiana, essa composição meio cotidiana aos jornais, olha, a madeira, papel de parede, pequenas mesas de café da manhã, almoço, sempre pensando em questões que colocam o ser humano numa questão de lazer, mas relacionado a uma prática. De novo, essa transitoriedade que mostra essa mudança comportamental, tanto no consumo, que vai ser bem visto ali nos movimentos da década de 1950, né, a pop art, o novo realismo e tudo mais, que são bem interessantes, mas aí com base crítica, aqui eu tô tentando de alguma forma me entender e mostrar isso tudo que eu tô enxergando, tá? E aqui, manos, eu coloquei umas questões só pra gente fazer juntos e vocês entenderem como elas aparecem no vestibular. Tem de todo jeito, eu coloquei 3 questões mais simples, com textos mais simples. Essa daqui foi muito polêmica, até hoje. Cursinhos adoram colocar ela em simulado, porque a galera fica... né? Tipo, parece tão fácil, mas ao mesmo tempo ela não vai para muita gente. A gente vai explicar o porquê. Tem questões muito mais amplas, muito mais densas, muito mais longas do que essas. Aqui são só exemplos, tá? Olha lá, eu vejo uma obra do cubismo sintético ali do Picasso, né, a guitarra e tudo mais, as referências de onde isso está, e vem a questão pra gente. Inovando os padrões estéticos de sua época, a obra de Pablo Picasso foi produzida utilizando características de um movimento artístico que... Ele inovou nos padrões estéticos, beleza, a gente já sabe. Ele foi produzido utilizando características de um movimento que... Qual era a motivação desse movimento, tá? Dispensa a representação da realidade? Não necessariamente, é a representação de uma realidade através da forma como que a gente vê ela, né? Ou imagina ela. Eu consigo ver, compreender através disso uma guitarra, tá? Agrega elementos da publicidade em suas composições? Ok, tinha ali pedaços de jornal e tudo mais, mas não é isso, tá, que motivou a ideia cubista, tampouco que mostrou uma inovação dos padrões estéticos e tudo mais, ok? Não é necessariamente essa a função, tipo, característica ali na obra. C. Valoriza a composição dinâmica para representar movimento. Não, a gente rompe totalmente nessa ideia. Lembra o tempo, o movimento? Ele quebra, ele esfacela isso. É que, não sei se vocês assistiram já. Tem um episódio do Papaléguas, por exemplo, né? Que ele joga um peso, algo no sentido assim, no coiote ele quebra em vários caquinhos, ele é uma figura tridimensional, o coiote, quebrado em vários caquinhos. Eu pegar todos aqueles caquinhos e colar, né, no mesmo plano. Olha aqui também outro violino e uvas. Mostrei, estava no slide do Picasso. Eu piquei esse violino em várias partes e colei todas no mesmo plano, tá? Então não tem essa ideia, eu estou rompendo esse tempo de movimento, tá? D. Busca uma composição reduzida e seus elementos primários da forma. Olha, é interessante, mas como é Enem, não vamos essa, eu sei, tá? É interessante, mas vamos lá. Porque é uma composição reduzida, eu consigo entender que a partir de poucas formas isso é uma guitarra, tá? Os elementos primários, a forma, o corpo, o que seria o braço, as cordas, enfim. E explora a sobreposição de planos geométricos e fragmentos de objetos. Aí sim já é uma alternativa mais condizente, a correta, porque ele explorou essa sobreposição de planos, ele rompeu com a perspectiva, mas o fato de você sobrepor as imagens, como a gente vê aqui, como a gente vê aqui, como a gente vê, por que não, né? Aqui eu estou sobrepondo diferentes planos, diferentes formas e criando composições e sobreposições, né? Com fragmentos, são partes. Não são necessariamente elementos primários da forma, né? Círculo, quadrado, linha, ponto. Não, eu tenho um fragmento do objeto, então a gente já percebe aí, é uma questão muito mais interpretativa de acordo com o que a gente sabe do que exatamente sobre a figura. Isso é bem cara de Enem, tá? É uma questão do nível bem interessante para a gente pensar, apesar de ser bem objetiva,
precisa de uma reflexão legal para ser feita. Alternativa correta, A e. Olha lá, essa daqui, as Mademoiselles e d'Avignon, de novo. Mano, aparece muito. Nossa, que coisa, né? Fico pensando, é muito interessante o movimento, é muito interessante, mas tem tantos que a gente pode representar também, né? Vamos lá para a questão agora, tá? A obra Les Damoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico que se caracteriza por... Acabei de falar para vocês essa obra, hein? Olha lá, eu tenho esse certo olhar cubista, claro, mas a ideia aí não é perguntar essencialmente sobre essa transformação cubista da imagem, né? Mas a questão primitivista. Qual é a manifestação cultural de que grupo étnico? Olha que específica essa questão, específica sobre essa obra. Tá? De novo, o cubismo ele acabou sendo tão saturado no vestibular que aparecem questões como essa, tá? Por isso que eu coloquei para vocês. Porque é interessante, essa é a questão que acertou, o cara que acertou entendeu, mas também não é uma questão difícil, porque vamos ver as alternativas. Olha lá. Observando a obra, se a gente observar, a gente consegue fazer. Produção de máscaras ritualísticas africanas. Ok, essa é a correta. Olha as máscaras africanas. A gente já falou desse grupo étnico que foi olhado com uma questão mais primitivista. Mas vamos ver as demais, né? Vai que tem alguma que me ajuda. Rituais de fertilidade das comunidades celtas. Né? Só se você chutar muito ou nunca ter estudado cubismo. Elas estão dançando, é um ritual. Talvez, né? Mas é na composição. Isso tem que estar dentro da composição e aqui eu enxergo as máscaras africanas, tá bom? Festas profanas dos povos mediterrâneos deveriam ser muito legais, mas também a gente não está vendo, apesar de serem mulheres nuas, né? Que pode causar essa confusão, mas não alude a uma dimensão de festa, tá? D. Culto à nudez das populações aborígenes, né? Tem pessoas nuas, mas não há esse culto, não é visível, a ideia do culto. Lembra? Composição, não está participando da composição. Danças ciganas do sul da Espanha. Não rola, né? Aí é de absurda, aquela cena. Então, alternativa correta, prestando atenção, um conhecimento interessante aí sobre o movimento que a gente precisa ter. Às vezes todo mundo fala cubismo, o Pablo Picasso se inspirou no gestualismo, na simplicidade e no primitivismo das máscaras africanas para simplificar suas formas. Mas ele aparece e bastante. Olha lá. As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas produções artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete a alternativa A, preservação da proporção. Você percebe essa questão mais primitiva, ritualística nessa produção? Eu não percebo essa preservação da proporção, eu não tenho esse cânone. Né? Você percebe que não é feita com esse objetivo de proporções tão herméticas ali, clássicas. Não é nem o mesmo contexto, a mesma aplicação, né? B. Idealização do movimento. A gente já falou idealização muito no romantismo, mas vocês percebem como é uma palavrinha que cai toda hora? Absurdamente, o Enem gosta de idealização, o Enem gosta de onírico, o Enem adora essas palavras, adora. Então a gente, pelo menos conhecendo, né, pensando ali dentro do que ela refere na arte, a gente não sofre com essas alternativas. Eu estou idealizando, eu estou imaginando, eu estou projetando, romantizando um movimento com essa máscara. Não, isso não é visível, ok? Tampouco é uma característica de vanguarda, de arte moderna, idealizar coisas, né? Ele é bem sintético no sentido da representação do momento, é bem cirúrgico nisso. C. Estruturação assimétrica. Olha, não é proporcional, mas também não é assimétrico, não é uma estrutura assimétrica. Eu percebo orelhas, eu percebo a queda dos olhos, uma certa simetria na composição, também não é isso visível aí também, ok? D. Sintetização das formas. Perfeito. Eu estou sintetizando, eu estou reduzindo, eu estou transformando em algo mais simples uma forma para que ela seja mais compreensível e talvez mais compreensível a diferentes grupos, diferentes ideologias, diferentes composições. Como eu falei, o objetivo não atende a todo mundo. Então vamos simplificar toda essa objetividade, vamos simplificar todo esse racionalismo,
né, toda essa ideia culta de um mundo moderno, dinâmico, e tentar se tornar compreensível. E aí, valorização estética, tampouco, porque não é também uma compreensão moderna, tampouco cubista, né? Valorizar, em suma, a estética, tá bom? O que é bem legal da gente pensar, tá? Eu havia pensado em deixar para hoje, eu falei, não, na próxima aula rola cubismo e futurismo, e na outra fica dadaísmo e surrealismo. Mas o tempo de cubismo é bem longo, né? Acho que já tá dando, já até estourou o meu tempo. O futurismo é legal da gente pensar nele, eu vou dar uma introdução sobre ele, porque eu não quero que vocês percam a ideia do cubismo, e eu aprofundo ele na próxima aula, porque ele tem uma transição bem interessante com o dadaísmo, e a gente aprofunda o surrealismo e termina as vanguardas, né? E aí vem o modernismo brasileiro, que é bem legal. Mas eu vou pensar no futurismo como uma das vanguardas mais esquecidas. Ai, como assim, Jana? A gente sabe, são 5 vanguardas, né? Expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Eu dou aula há 11 anos. Se eu fizesse a pergunta mais óbvia numa prova, isso conversando com colegas e vendo também pesquisas, entendendo só para a gente ter uma dimensão do porquê. Cite as vanguardas europeias, a galera cita 4, e às vezes o futurismo esquece, coloca impressionismo, troca-se muito por impressionismo, troca-se por fauvismo, enfim. E por quê? Né, a gente não tem esse olhar tão amplo para o futurismo, porque ele foi um movimento tão importante, tão predominante, tão forte em umas ideias, assim, tão até assustadoras em alguns aspectos, mas ele foi curto, foi um estopim, né? Foi tipo um rojão, foi com tudo, apareceu e rapidamente se desmanchou, tá? É uma rejeição muito grande a tudo que era feito anteriormente, mas uma rejeição de uma forma brutal. Eles, de alguma forma, não entendiam como as pessoas veneravam o passado, a arte passada, as construções passadas, o estilo de vida passado. Eles tinham um sentido muito higienista em relação de mundo, tá? O Marinetti, ali, o fundador do futurismo, com alguns outros nomes, apoiava, tinha um certo favoritismo pelas ideias do Mussolini, eles flertavam muito com ideias fascistas, eles achavam a guerra algo necessário. Então, esse olhar futurista deles foi levando para um aspecto mais bruto do ser humano, aquele lado mais cruel do ser humano. Claro que é legal a gente pensar no mundo moderno, no mundo dinâmico, mas ver enxergar a guerra como a única solução, matar muitas pessoas. Então, eles tinham um olhar muito complicado em relação ao mundo, tanto que eu separei aqui algumas falas do manifesto futurista, coisas no sentido, tipo, vamos queimar o Vaticano, matar o Papa, incendiar os canais de Veneza, né? Tem coisa, ó, nós queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. E tentando entender que o início do futurismo, ele era bem livre, ele era bem hermético, apoiava as mulheres, direito, inclusive um dos primeiros nomes de artistas ali que batalhou pelos direitos das mulheres foram artistas futuristas, mas de repente eles tiveram uma guinada de um comportamento decorrido dessa mudança de guerra, a busca por um futuro, a busca pelo novo, esse êxtase mecânico, que surgiram esses pensamentos extremamente estereotipados e complicadíssimos também, tá? Apesar da gente ter toda essa projeção futurista, de uma nova arquitetura simples, dinâmica, forte, a gente ainda tinha no mundo uma contraposição clássica na arquitetura, esse gosto pelo clássico. Os caras estavam à frente do tempo, mas de uma forma com um pensamento mais cruel de mundo, tá? Eles glorificavam o tanque de guerra, mano, eles achavam o tanque de guerra. Ele surge mais pro final, o tanque de guerra é de 1917, né? Ele aparece no final da Primeira Guerra, então eles achavam aquilo fantástico, nossa, melhor coisa, vamos fazer um manifesto. Uma guerra, né? E o dadaísmo vem e quebra, por isso que o futurismo ele acaba ficando manchado, vamos dizer assim, na história, porque o dadaísmo, mano, pra quê, sabe? Aí a gente dispensa esse tempo para o dadaísmo, que aparece bastante também no vestibular. Então essa glorificação por esses motins de ódio, de guerra, de separação popular como a única forma de você ter glória, mas glória para alguns, glória para determinado comportamento, um grupo, uma elite, né? Parece que a gente não vê isso rolando hoje no mundo, tá? E aí a gente vê nomes, mas a estética do movimento foi muito interessante, atendeu
a muita gente, a muitas compreensões. Essa ideia dessa movimentação, esse dinamismo, representações também de motim de guerra, a carga dos lanceiros, Boccioni, única vanguarda italiana, tá? É interessante também pensar, né? Eu consigo enxergar, olha a desfragmentação que a gente já viu no cubismo, lembra que eu falei que a forma pictórica ela vai ser usada depois de todos os jeitos por todas as pessoas, mas eu tenho essa ideia dessa repetição, eu consigo enxergar, sentir essa movimentação, os cavalos correndo, esse movimento de conflito, a galera aqui embaixo com a baioneta, e é um momento que mostra, interessantemente, toda essa questão que for entre Primeira e Segunda Guerra. Eu tenho a Primeira Guerra começando em 14, a galera com baioneta, né? Que negócio ou mata ou morre, você tem que carregar o bagulho, certo? Se não deu certo o tiro, você sai correndo e pá. Aí a Segunda Guerra, mano, eu tenho um intervalo de 21 anos entre as duas, né? Acaba em 18, começa em 39. Já tinha avião jogando bomba. Sabe, o processo da evolução bélica, ele é muito grande, ele é muito grande. E é legal a gente entender essa compreensão depois em momentos como Guerra Fria e tal. Aí também, pouco antes da Guerra do Vietnã, a corrida espacial, segue também a mesma linha de uma evolução, tá? As questões se repetem em momentos ruins no mundo, mas aqui de alguma forma essa galera buscou glorificar isso como algo positivo, como algo necessário, tá? Gosto dessa obra, eu acho que ela exemplifica muito bem a ideia de dinamismo, a gente consegue entender dinamismo tão bem nessa obra. Olha lá, dinamismo de um cão na coleira. É o dono, a gente percebe o dinamismo, a movimentação dos pés caminhando. Não sei se dá para enxergar o movimento da minha caneta, mas quando a gente passa a mão assim rápido na frente do rosto, eu vejo os reflexos daquele movimento ficando. Tá? Então, assim, dinamismo do cão na coleira, a corrente balançando, e as patinhas, o rabinho, a orelhinha do cachorrinho se movimentando. A ideia do mundo dinâmico, do mundo novo, do mundo em construção, do mundo que não para. Eu gosto da ideologia do início do futurismo, mas o caminho que ele percorreu a partir dali de 1919, com esse flerte muito grande ao fascismo, acabou derrubando o movimento, tá? Acho fantástico esse nu descendo a escada também do Duchamp. O Duchamp é um homem incrível, a gente trabalha muito ele no dadaísmo, é o maior nome do dadaísmo, debochadíssimo, tá? Cai muito no vestibular, a fonte aí no fundo, ó, só o reflexo dela para vocês, toda hora a fonte, as maiores interpretações da fonte, conto para vocês na próxima aula, são incríveis. Mas aqui eu tenho esse nu descendo a escada, é o nu, é o corpo livre, é o corpo em movimento, é o corpo que não está preso a modismos e comportamentos, é o corpo liberto que vai. E a ideia, se a gente prestar atenção em toda a questão pictórica da obra, enxerga a escada, enxerga o corpo, enxerga o braço, enxerga o movimento, eu enxergo isso, tá? Todo esse dinamismo. Então isso é muito interessante no futurismo. Claro que a gente tem essa motivação pelo mecânico, pelo novo, pela máquina, mas ó, de uma forma mais abstrata. Eu poderia ali confundir facilmente com um trabalho abstrato, com Kandinsky, em algumas fases de suas abstrações, porque a técnica já se tornou todas muito diversas para esse momento. Mas o que o Bala tenta mostrar? O dinamismo da velocidade do automóvel, né? O calor, o frio, a corrente, as explosões, de acordo com a visão futurista abstrata dele. Muita gente olha isso para mim, já é uma melancia. Claro, né? A gente vê o verdinho, o branquinho, o vermelhinho, aí até aquela ideia cubista. Eu não tô vendo a melancia inteira, eu tô vendo fragmentos. Olha por que o cubismo é tão importante e tão à frente do nosso tempo, tá? E a gente encerra por aqui hoje. Eu dou uma reforçada na próxima aula, pegando essa ideia do futurismo, porque é a ideia da crítica ao futurismo que transborda aí toda a dimensão do dadaísmo fantástico, a falta de sentido no ser humano, a falta de sentido no mundo, né, nas nossas produções, nas nossas ideias, o individualismo. Então toda essa crítica é muito forte, né? O que é arte? Quem define o que é arte? Por que não? E também a gente vê o surrealismo, todas as questões relacionadas à mente, Freud, a psicanálise, que é bem legal, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer ideia, é só me mandar uma mensagem, deixa aí nos comentários. Beijo, gente. Tchau.